Questões que estiver disponível. Pronto, começou agora. Então vamos lá, vamos voltar aqui à questão 46 que a gente parou, né? Questão 46 pergunta o seguinte, desculpa. Qual os juízes militares são órgãos do Poder Judiciário, verdadeiro ou falso? Hein, pessoal? Vamos lá, vamos conversar, abre o É áudio aí. verdade. É verdade, qual é o artigo que fala sobre isso? Qual o artigo que fala isso aí? Se estiver enganado, é 122. Exatamente, o artigo, ó, 122 da Constituição, tá? 122. Deixa eu botar ele aqui no chat para vocês. Ele fala que são três órgãos da Justiça Militar da União, né? Estão lembrados? É o Tribunal É o juiz, o tribunal. e o que mais? Não sei. Acho que Começa com a letra S. é Su, o su, super, Superior Superior Tribunal Tribunal Militar, Militar. Superior Tribunal Militar, senhores. Ó, vou botar aí o artigo 122 aqui no chat, tá? Lembra disso, cai muito isso aqui em prova, viu? São três órgãos, tá? São três órgãos. O Superior Tribunal Militar, os tribunais, lembra que durante as aulas a gente fez aquela observação que há um erro aí, porque a Justiça Militar da União não tem tribunal, tem circunscrição, lembra disso? Falei que tem 12 circunscrição e a Paraíba está na sétima circunscrição, lembra disso? E os juízes militares instituídos por lei. Então, são três: o STM, Superior Tribunal Militar, os tribunais, de acordo com o artigo aí, e os juízes militares instituídos por lei, tá? E aqui está perguntando ó, se os juízes militares são órgãos do Poder Judiciário. Então, a resposta está correta, de acordo com esse artigo aqui, 122. A próxima questão aqui, ó, fala sobre o artigo 123, a composição do STM, né? Vamos dar uma relembrada rapidinho aqui na Constituição do STM para a gente resolver essa questão, já que a gente está revisando, tá? Deixa eu projetar para vocês aqui. Deixa eu dar um zoom. Ó, vamos lá, vamos aqui relembrar. Isso aqui é extremamente importante, senhores. Também. Todos os artigos aí, o 123, 122, 123 e os 125 são os três mais importantes. Esse 124 aqui, ele não costuma cair muito, tá? Quando cai é uma linhazinha lá dentro de uma pergunta e aqui é bem tranquilo. Lembra disso, o Superior Tribunal Militar, ele é composto por 15 ministros vitalícios, 15 nomeados pelo presidente, aprovada a indicação pelo Senado Federal, não é pelo Câmara dos Deputados Federais. Lembra dessa ordem, a ordem é importante, 3 da Marinha, oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 13 oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 entre os civis, que é o quinto constitucional. Esses civis aqui, como é que eles são escolhidos? Eles têm que ter mais de 35 e menos de 70. Menos de 70. As questões costumam botar, quando querem enganar, 60. 35, 70. Os advogados, ele tem que ter notório saber jurídico, conduta libada e 10 anos de efetiva atividade profissional. Já as outras duas vagas é por escolha paritária entre os juízes auditores e os membros do Ministério Público Militar. Tranquilo? Agora vamos responder a questão. Vamos lá, qual é a resposta correta?
resposta aqui é letra A, né? De cara, né? Ó, o Superior Tribunal é composto de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente depois de aprovada a indicação pelo Senado. Verdadeiro. Vamos ver o erro das demais. Os ministros militares serão oficiais generais da ativa ou da reserva. Esse reserva aqui está falso, né? Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República e deverão ser maiores de 30 anos de idade. A gente viu que era o quê aqui, em vez de 30? A gente viu que é 35, não é isso? Entre 35 e 70, né? Mais de 35 e 70, né? Então, entre 35 e 70. Poderão concorrer às vagas de ministro do Superior Tribunal os oficiais superiores das Forças Armadas, desde que sejam da ativa. Está falso, né? Não é só ser oficial superior, tem que ser general do último posto. Não se exige tempo mínimo de efetiva atividade profissional aos advogados indicados pelo presidente. Falso, não existe um tempo mínimo, sim, e esse tempo mínimo é de 10 anos. 10 anos. Vamos lá, mais uma questão. Qual é a questão correta? E aí, senhores? Só Leonardo respondeu até agora. Vamos lá. Eu quero a questão incorreta, né? Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Ninguém será preso senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar e crime propriamente militares, definidos em lei. Está verdadeiro, né? Como eu quero a incorreta, aqui, ó, eu não marco. Compete ao juiz de direito, o juiz militar, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, correto, cabendo aos conselhos de justiça, sobre a presidência do juiz de direito, às vezes aparece uma pegadinha aqui, né, sobre a presidência do membro mais antigo do conselho ou do oficial mais antigo, está errado, se aparecer assim. Essa aqui está correta. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos, inclusive aqueles praticados contra a vida de civis. Falso, né? Isso aqui é da competência do Tribunal do Júri. Isso aqui é da competência do Tribunal do Júri. Então, como eu quero a incorreta, eu marco a letra C. Questão 49, também bem tranquila, a gente já tratou sobre ela. Qual é a alternativa correta aí? Ele quer saber quais são os órgãos da Justiça Militar. Superior Tribunal de Justiça, STJ, não é órgão, né? Superior Tribunal Militar, os tribunais e o juiz militar instituídos em lei, né? Tá, é o que diz o artigo 122. Supremo Tribunal Federal não é. Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça, não. Então, a resposta correta aí é a letra B. Agora, a questão 18 quer saber, ó, as diretrizes constitucionais aplicáveis à Justiça Militar Estadual. Tá? Então, aqui é uma questão sobre a Justiça Militar Estadual. Qual é a alternativa correta? Vamos lá. A Justiça Militar Estadual é constituída em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados, em que o efetivo seja superior a 10 mil homens. Falso, né? São quantos? Que número é esse aqui que deve aparecer? 20 mil. Quanto? 20, né? Alguém falou 30 aí, foi? Não, 20 mil. 20.
20 mil, exatamente, 20 mil. Faculta-se a lei estadual criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, verdadeiro, né? O artigo 25 diz, eu vou botar aqui no chat, é que poderá, não é? Poderá, ele usou a palavra faculdade aí no sentido correto. Os parágrafos, vou botar aqui o 4, quarto e o quinto, eu boto o sexto depois. Não foi nem o quinto completo. Vai o quinto novamente. E faltou o terceiro. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes comuns. Não, a Justiça Militar ela só julga os crimes militares definidos em lei, tá? Então, o crime comum está fora. Compete ao juiz auditores da Justiça Militar processar e julgar em colegiado, ou seja, o Conselho de Justiça, né? Os crimes militares cometidos contra civis, não. O juiz ele vai julgar isso aqui monocraticamente, né? A Constituição usa singularmente, né? Singularmente ele vai julgar isso aqui, vai processar e julgar isso sozinho, tá? Qual é a outra situação que o juiz vai processar e julgar sozinho? Ações contra atos disciplinares. Exatamente. As ações judiciais contra atos disciplinares. O juiz faz sozinho, não passa nem pelo escabinato, pelo órgão colegiado. Vamos lá. Questão 51 aqui. Qual é a resposta correta e o motivo dela estar certa ou errada? Hein, senhores? Está errado. Por que está errado? Está errado, crimes culposos. E o que mais? Tem outro erro aí. Justiça castrense. Não, justiça castrense é a mesma coisa que justiça militar. Eu expliquei a você, né? Por que esse nome, justiça castrense? Alguém sabe? Eu falei isso durante a aula teórica. Por que o nome justiça castrense? Vem da palavra latina castro, que significa acampamento. Lembra que a justiça militar antigamente, ela ia junto com os exércitos romanos e ela aplicava a lei colegiada, né, com os oficiais mais antigos e um representante do imperador. Por isso que é chamado de justiça dos acampamentos, porque a justiça, o poder judiciário, na época, acompanhava os exércitos. Para onde o exército ia um órgão colegiado, denominado escabinato, que hoje são os conselhos de justiça, para processar e julgar. Por isso que ficou justiça castrense ou justiça dos acampamentos, né? Porque era julgado do próprio acampamento. Por isso que Outro erro aí seria Tribunal do Júri, porque E- segundo a Constituição não é Justiça Militar. Exatamente. Tem dois erros aqui. Primeiro é o culposo, certo? E o segundo, que fala aqui, ó, pelo Tribunal do Júri específico da Justiça Militar, da Justiça Castrense. Não existe um Tribunal do Júri. Existe essa possibilidade, sim, de criar, existe essa possibilidade de criar, mas não tem essa previsão expressa aqui, tá? Não tem essa previsão expressa. E não existe em nenhum local isso. Não existe nenhum local aqui no Brasil, mas é possível criar, sim. Mas, para isso, tem que ter uma ação legislativa. É por isso que não são dois erros, o culposo e o fato de dizer que expressamente existe um tribunal do júri específico da Justiça Castrense. Não tem. Então, fica ligado nisso aí. Essa questão 52 aí, 52, tá certo ou tá errado? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Se ler rápido, vai ter problema, viu? Tá errado. Tá errado. Por que tá errado? 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Isso, exatamente. Se ler rápido aqui, ó,
Aí você vê todos os oficiais oriundos das Forças Armadas, brasileiro nato. Aí na sua cabeça você vai pensar assim, realmente, para ser oficial do Exército tem que ser brasileiro nato. Vai e marca como certo. Mas a questão é que existe civis, né? Existe civis, então são 5 civis. Então não são todos oficiais, são apenas 10 e 5 civis. Questão 53. Qual é a resposta? Deixa eu corrigir, deixa eu ajeitar aqui. Isso aí, pessoal. A letra D é correta. Vamos ler, ó. Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Beleza. Artigo 124. Dispõe, portanto, de competência exclusivamente penal, isto é, não julga nenhuma matéria não penal, civil ou disciplinar. Diz isso. Só a Justiça Militar Estadual que tem essa competência aqui, ó. Só a Justiça Militar Estadual. Entretanto, além de militares integrantes das Forças Armadas, a Justiça Militar Estadual Federal julga também civis, até aqui está verdadeiro, né? Em caso de crime ambiental, não. Em caso de crime militar, né? Em caso de crime militar, não de crime ambiental. Está errado. Está errado. Representantes da administração pública, na ausência da justiça comum, não existe essa previsão. Qualquer pessoa, de acordo com o previsto no artigo 110, falso. Civis, se esse, por exemplo, aí a questão vai dizer, né, praticam crime contra o patrimônio militar ou contra a ordem administrativa militar. Verdadeiro, né? Qual é o enquadramento do artigo 9º, que a gente poderia enquadrar essa situação aqui? Quem é que lembra? No artigo 9º, qual é o enquadramento legal? Acho que seria alinhado o inciso 3. O inciso terceiro. Isso. Por quê? O agente aqui é o civil, né? Da reserva, o reformado e o civil. Exatamente. Exatamente. É artigo 9º, né? Artigo 9º, inciso 3, a linha A, que fala sobre o patrimônio ou ordem administrativa militar. Beleza, senhor, vocês estão afiados, lembraram, tá vendo? Olhou para o sujeito ativo e olhou para a situação aqui, ó. Isso aí. Vamos lá. Essa questão aqui, ela caiu na prova do CHO em 2015, tá? CHO aqui da Paraíba do Bombeiro, ó. É importante também saber a ordem, né? A quantidade, né? De acordo com a Constituição, aí ele pede para você narrar aqui o artigo 123, né? O STM, composto de 15 ministros vitalícios, nomeado pelo presidente, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo Marinha 3, do Exército 4 e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Lembra que essa ordem aqui é a ordem de antiguidade da força também, né? A Marinha mais antiga, depois veio o Exército, depois veio a Aeronáutica. Todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 entre os civis, que é o 5º constitucional. Então, 3, 4, 3, 5. Letra C. Essa questão aqui também caiu ó, na prova do CHO no ano de 2015, aqui na Paraíba. Também sobre o artigo 123. Veja como esse artigo ele é importante.
E aí, tem algum erro? Não tá, tá sem erro. A gente acabou de ler esse artigo, né? São 15, aprovado no Senado Federal, 3 Marinha, 4 Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, 2 da ativa, posto mais elevado, e 5 dentre civis. Então, ó, verdadeiro na íntegra. 55, letra A. 56, uma questão aí sobre a Justiça Militar Estadual na Constituição. Qual é a resposta correta? Vamos lá, vamos responder. A lei estadual poderá, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito pelos conselhos de justiça, em segundo lugar pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar dos Estados, em que o efetivo militar seja superior a 20 mil homens. Está correto, não era correta. Vocês lembram quais são os 3 estados que têm um Tribunal de Justiça Militar Estadual? Vocês lembram? São Paulo, Minas e, se eu não me engano, Rio, a Bahia. Rio Rio quê? Grande do Sul, né? Isso, Rio Grande do Sul. Porque Rio pode ser Rio de Janeiro, né? É Rio Grande do Sul. São esses 3 estados aqui que têm Justiça Militar Estadual. Vamos ver por que as demais estão erradas aqui. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares contra civis e ações judiciais contra atos militares, cabendo ao Conselho de Justiça, ó o erro aqui, ó, sob a presidência do oficial de maior posto, está errado. É sobre a presidência do juiz. Os conselhos de justiça julgam crimes comuns e militares. Falso, né? Comuns, só militares. As ações judiciais contra atos disciplinares são julgadas pelo Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito. Falso. O juiz de direito vai julgar essas ações aí singularmente. Questão 57, bem tranquila, né? Raspinha de maçã. Perguntando quantos ministros o Superior Tribunal Militar tem, né? Então a gente sabe que são 15. São 15. Senhores, as próximas questões aqui é sobre a Justiça Militar Estadual. Eu gostaria de dar uma passada rápida aqui, relembrando a aula de Justiça Militar Estadual, tá? Que é para a gente dar uma revisada. Agora, deixa eu só achar a aula aqui, só um segundo. Onde é que ela está? Pronto, eu achei aqui. Seis. Pronto, vou colocar aqui ela para a gente dar uma lida rápida. Ó, vamos lá, vamos aqui relembrar o artigo 187. Deixa eu mudar aqui a caneta que eu não estou enxergando nada. Aqui.
A Justiça Militar Estadual lembra disso, pessoal. Tem sede na capital, ela fica ali no Fórum Criminal e tem jurisdição em todo o estado, ou seja, não existe uma Justiça Militar Estadual em Campinas, em Passos, Cajazeiras, não. Ela tem a sede aqui na capital e atua em todo o estado, né? O militar lá de Cajazeira, antigamente, precisava vir, tinha que vir e depois voltar. Hoje se faz remoto. O primeiro grau é o juiz de direito de vara militar e os conselhos de justiça, é composto só por esses dois aqui. Em segundo grau, é pelo Tribunal de Justiça. Essa é a composição daqui do nosso estado. O artigo 188 praticamente reproduz o que está lá na Constituição Federal. Eu vou pular. Aqui lembra que tem essa competência que nós temos, a Justiça Militar Estadual tem, e a Justiça Militar da União não tem, que é processar julgações disciplinares, contratos disciplinares. Isso aqui é importante, senhores. Lembra dessa atualização, ó. Essa lei mudou agora há pouco tempo, tá? E alterou aquela situação de primeira, segunda e terceira entrância. Na lei, o artigo 189 traz ainda, ó, só pode ser juiz militar, só pode atuar. Lembra que esse juiz aqui, ele entrou, fez o concurso da magistratura. Chegou um tempo na carreira, ele foi sendo promovido. Ele ia da terceira entrância para a segunda entrância, para a primeira entrância. Certo? Desculpa, ia para primeira entrância no sertão, depois vindo para a capital, ele vinha para a segunda e chegava na terceira. A terceira entrância era a terceira mais antiga. E aí ele poderia ser juiz militar, ou seja, um juiz já maduro, experiente. Só que, ó, essa lei aqui de 2024 alterou. Não se chama mais juiz de direito de primeira, segunda ou terceira entrância. Agora é de entrância inicial e de entrância final. Tá? Entrância inicial ou final. O parágrafo único fala o seguinte, ó, as comarcas de terceira entrância passam a integrar a entrância final, ou seja, na prova, ele pode colocar aqui, ó, final, certo? Ou pode botar uma alternativa lá, o juiz de direito, ele deve ser de entrância final, o juiz de direito da vara militar, né? Ele tem que ser juiz de direito de entrância final, tá correto. Fica ligado nessa atualização aí. Lembra dos poderes do juiz, que ele faz sozinho, né? Singularmente aqui, as ações que está previsto lá na Constituição. Além disso, ele quem preside, ele quem lê os atos, ele quem faz o voto inicial e direto, ele que tem o poder de polícia, ele que dá impulsionamento ao processo, dá os despachos, assina os ofícios, ele quem exerce a execução penal, dos presos militares e dos presos civis, e ele também que cumpre as cartas precatórias, né? Vem um pedido lá de outro estado para cá, é ele quem faz sozinho, sem a presença do conselho. Outra situação importante é que a composição do cartório é por militares, tanto da polícia como do bombeiro, sem prejuízo, ó, da participação dos servidores da Justiça Comum. Além disso, houve essa alteração interessante aqui, ó. Para ser chefe do cartório, tem que ser primeiro sargento ou subtenente, até a patente de tenente-coronel. Até 2022 era capitão, mas essa lei foi alterada, e agora é até tenente-coronel, ou seja, terceiro sargento não pode, segundo sargento não pode, e em tese, coronel fechado não pode, né? Que é até a patente de tenente-coronel. Os militares que trabalham lá, eles têm fé de ofício, quando praticam os atos, nas respectivas funções aí de analista, técnico, movimentador e oficial de justiça. Os atos judiciais, eles serão realizados na sede da comarca e só em casos especiais, por justa causa ou força maior, é fundamentado pelo juiz de direito, não é pelo conselho não, é pelo juiz de direito. Integram a Justiça Militar. Existem dois tipos de conselho, né? O conselho especial para processar e julgar os oficiais e praças que atuem com a autoria ou participação, e os conselhos permanentes para julgar as praças em geral. E tem que observar a separação, né? É um conselho para a PM e um conselho para o bombeiro. A composição são 4 juízes militares, né? E para o conselho especial,
no que se refere aos oficiais, todos oficiais de postos não inferiores ao do acusado, tá? Não inferiores. O parágrafo primeiro fala de que, havendo mais de um, o de posto mais elevado, tá? Mais elevado é que servirá de referência para a composição do conselho. Lembra que tem essa escadinha, não havendo ninguém mais antigo, serão sorteados e convocados oficiais da reserva remunerada. Se nela não tiver mais antigo, se ainda persistir esse problema, certo? É possível chamar de outra instituição militar, ou seja, chama do bombeiro. Se ainda assim não tiver, permanecer o problema, o processo vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Há uma escadinha. Percebeu que tem o mais antigo, procura mais antigo na ativa. Não tem mais antigo na ativa, procura na reserva remunerada. Não tem na reserva remunerada, procura no Corpo de Bombeiros. Não tem no Corpo de Bombeiros, será julgado pelo Tribunal de Justiça. Conselho Permanente, ele é composto da mesma forma por 4 juízes, né, militares, oficiais, só que, no mínimo, um oficial superior. Não é no mínimo um major, um tenente-coronel ou um coronel, não. É no mínimo um oficial superior. O artigo 196 fala sobre a competência, né? Compete aos Conselhos de Justiça Militar processar e julgar os crimes não compreendidos na competência monocrática do juiz da vara militar, ou seja, uma competência residual. Isso está previsto lá na Constituição também, né? Que a gente viu. A convocação, certo? Tem uma questão que vai tentar trazer essa pegadinha aí, ó. A convocação, ela deve ser feita da seguinte forma: os comandantes devem enviar, remeter, trimestralmente, ao juiz de direito para a relação nominal dos oficiais da ativa em condições de servir, indicando seus endereços, seus dados pessoais, né? O sorteio para a composição dos conselhos permanentes ocorre entre os dias 25, entre o dia 20 e 25 do último mês de cada trimestre. Então, a cada 3 meses, entre os dias 20 e 25, ocorre o sorteio. Alisson Mendes fez uma pergunta aqui. Mas vai ter um oficial mais antigo na reserva e um oficial mais antigo na tropa na ativa? Sim. São os casos dos coronéis, entendeu? Os casos dos coronéis. Deixa eu citar um exemplo para você. Tem um coronel que tem 4 anos no posto de coronel. E aí ele cometeu um crime militar, tem que instaurar um conselho para ele. Só que não tem coronéis mais antigo que ele na ativa para poder compor os 4, né? Vamos supor que só tenha 3, está faltando um. Aí esse um que está faltando vai buscar lá na reserva remunerada. Aí tem que pegar um coronel lá que tem acima de 4 anos, no posto. O cara que teve, um exemplo, 6 anos no posto de coronel. Aí convoca ele, aí quando ele voltar para ativa, ele fica mais antigo, né? Porque vai ficar com 6 anos no posto de coronel, e o outro coronel que cometeu o crime militar, ele só tem 4. Compreendeu, Alisson? A situação aí é específica para os coronéis, para o último posto. Porque, caso contrário, se for um tenente-coronel, tem uns coronéis que são mais antigos que ele. Entendeu? Copiou aí? Beleza, voltando aqui agora. O sorteio é entre os dias 20 e 25 do último mês de cada trimestre é salvado força maior, né? Para sua não ocorrência. Os resultados serão publicados em boletim, né? E o comparecimento desse juiz, que são chamados não togados. Tá? Juízes togados são os juízes que fizeram o concurso para juiz, e os juízes não togados, ou seja, não usa toga, são os oficiais que atuam como juiz. E aí ele deve se apresentar na hora marcada, na sede do juiz, ficando à disposição enquanto durarem a convocação. Isso é a lógica, né? Na prática, isso não existe. Desculpa aqui, passei sem querer. Certo. Agora vamos continuar aqui, o parágrafo 3º. Sobre o sorteio do Conselho Especial. Tudo que a gente revisou aqui foi do Conselho Permanente. Agora, do Conselho Especial, é diferente. Esse sorteio só vai ocorrer sempre que iniciar o processo criminal contra o oficial. Ou seja, recebida a denúncia,
o juiz vai providenciar o sorteio, tá? E aí esse conselho que é escolhido, é sorteado, ele vai acompanhar o processo do início ao final, do início ao final. Pode durar 10 anos, o conselho vai acompanhar durante 10 anos, tá? Já no conselho permanente, não, a cada 3 meses muda, cada 3 meses muda, tá? Cada 3 meses muda. A composição do conselho permanente, ó, apenas dos conselhos permanentes, devem dar preferência aos oficiais aquartelados na capital. Não é do conselho especial, não, viu? É só do permanente. Por quê? Qual era a lógica? Porque do conselho permanente tem audiência todo dia, né? Se morasse fora, ele teria que ficar indo e voltando para Campina Grande, um exemplo, indo e voltando para Guarabira. Então, do permanente, a lógica era que os oficiais morassem aqui na capital. Parágrafo 5º aqui, com relação aos oficiais da ativa, previsto no caput deste artigo, não seja enviada ao juiz competente no prazo legal, os sorteios para a composição dos conselhos de justiça militar serão realizados com base na relação enviada no trimestre anterior, sem prejuízo da apuração da responsabilidade. Então, veja aí. Vamos supor que foi sorteado o conselho em janeiro, na verdade, em dezembro, para poder funcionar em janeiro. Só que no último trimestre, no último mês do primeiro trimestre, os comandantes gerais eles não enviaram a lista. E aí, não houve, a Justiça Militar ficou impossibilitada de realizar um sorteio com a nova lista. Não vai acontecer a prorrogação do conselho, não, ou seja, o conselho que estava no primeiro trimestre vai se repetir no segundo semestre. Não, não é isso que acontece. O sorteio, como está dizendo aqui, será realizado com base na relação anterior. Vai ser realizado com base na relação anterior, vai vir um novo conselho, tá, sem prejuízo da apuração de responsabilidade, tá, sem prejuízo. Agora, a execução da pena, lembra disso. No caso de pena privativa de liberdade por até 2 anos, certo? O militar ele é recolhido à prisão militar. Como nós não temos prisão militar, ele vai ficar preso em alguma das unidades militares que tem xadrez, né? Se ultrapassar 2 anos, e tem esse I aqui, ó, e havendo condenado perdida a condição de militar, ele vai ser transferido para a prisão da jurisdição comum, ele vai para o presídio, tá? E o processo vai ser deslocado para o juiz da execução comum, saindo dos poderes do juiz militar. Então, ó, tem que ser 2 situações. Tem que ser pena privativa de liberdade superior a 2 anos, certo? E havendo com o condenado perdido a condição de militar. Na verdade, não é superior a 2 anos, não. É a partir de 2, né? A partir de 2. Cuidado com isso, tá? Aqui é por até 2 anos, e aqui esse limite de pena de 2 anos, ultrapassando o limite de pena de 2 anos. Tá? Fica ligado nisso aí para não ter pegadinha. Vamos voltar lá para a lista de questões. Só um segundo aqui. Saiu, senhor. Desculpa aqui, que agora aqui é... Sabendo disso, vamos responder. Essa questão cai no CHO de 2018. CHO Bombeiro de 2018. Qual a resposta correta? Vamos lá. Os conselhos especiais integram a Justiça Militar do Estado e são compostos por 6 juízes militares. Não são 6, são 4, né? 4 juízes militares, todos oficiais de postos superiores ao do acusado. Está falso. Compete ao juiz de direito da vara militar decidir
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação e da praça. Falso, né? Isso aqui compete ao tribunal decidir isso. Compete ao tribunal, inclusive é uma previsão constitucional. A Justiça Militar Estadual concede na capital e jurisdição em todo o Estado, aqui é um né? É composta no primeiro grau de jurisdição pelos juízes de direito de vara militar e pelos conselhos de justiça militar. Eu quero a correta, né? Então é a letra C, não é isso? Letra C. Havendo mais de um acusado no processo, o de posto menos elevado servirá de referência à composição do Conselho Especial. Falso, é o de posto mais elevado, né? Mais uma questão sobre Justiça Militar Estadual, ó, caiu no CHO-PM de 2018. Qual é a resposta correta? Vamos lá. Nos termos das disposições da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba, que é a Lei complementar 96, né, que a gente viu aí, 96 de 2010, assinala a alternativa incorreta, incorreta. O cartório de vara militar terá seus cargos preenchidos por membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, habilitados para o exercício da função sem prejuízo da participação de servidores da Justiça Comum, quando necessários. Verdadeiro. Eu quero incorreta no marco. Os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado remeterão mensalmente ao erro aqui, ó, trimestralmente, né? Então, eu quero incorreta, eu marco aqui a letra B. As demais estão corretas. 60. CHO, viu, pessoal? Questão de CHO, nível da prova de vocês no ano de 2022. Questão dada aí. Dada entre aspas, né? Porque você teria que ter estudado a lei para saber qual a competência de cada conselho. Considerando que dispõe a LOGE, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba, os conselhos de justiça militar são divididos em conselhos especiais e conselhos permanentes ou trimestrais. Compete aos conselhos especiais o julgamento especial, né? Especial compete aos oficiais. Letra A. Praças é o permanente, apenas soldado, não tem nada de apenas aqui, não tem nada de apenas aqui. Juiz de direito, ele não é processado, julgado pela justiça militar, né? Pelo tribunal. Senhores, resolvemos aí as 60 questões que estava programado para esse revisaço dos senhores. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algum item, algum crime militar que vocês querem, desejam que eu prepare para a próxima aula, procure mais questões, alguma coisa assim? Daqueles 8 crimes militares que a gente estudou, tem algum específico que vocês querem para a próxima aula aí? Pode abrir o áudio, pessoal, pode abrir. O homem tá tranquilo, mano. O bom é você trabalhar todos eles, né? Que sempre vai massificando mais ainda. A gente resolveu algumas questões de artigo 9º, certo? Eu posso trazer a próxima aula, tá? Eu já tinha colocado aqui algumas, mas eu posso trazer mais algumas questões do artigo 9º. Então, fica combinado assim, próxima aula eu vou trazer as questões do artigo 9º que a gente resolveu com o CHO Bombeiro.
Agora, eu não lembro se vocês participaram da aula. A gente vai resolver novamente aquelas questões lá. Eu acho que não, que aquela revisão foi só o conselho de justificação e disciplina. Foi comigo, André? Eu acho que não, né? Só trabalhei com os senhores, o artigo 9º e os crimes. Com o Coronel Arnaldo. Foi com o Coronel Arnaldo. Foi com o Coronel Arnaldo. Converse com ele. Se ele permitir, eu dou uma aula sobre isso, tá? Eu tenho material sobre isso aí. Eu não posso entrar na matéria dele, não. Mas se ele permitir, eu posso ministrar uma aula para vocês, mostrando a diferença entre conselho de justificação e disciplina e resolver algumas questões, tá? Se ele permitir. E diga que isso partiu de você, pelo amor de Deus, viu? Para não dizer que eu estou entrando na disciplina dele, tá bom? Conversa com ele, aí vocês me dão um feedback aí depois. Então, fica acertado assim, pessoal. Próxima aula eu vou trazer algumas questões de artigo 9º para a gente conversar aí. Pronto, tranquilo. O artigo não sempre cai, é difícil não ter uma ou duas questões dele. Só me tira a dúvida, vocês participaram da resolução de questões que eu fiz com o CH Bombeiro, porque eu trabalhei com eles muitas questões de artigo 9º. Assistiram a aula, mas se assistiram, a gente repete. Se assistiram, a gente repete, vai conversando, relembrando, sem problema. Tranquilo? Então, boa noite. Os senhores vão ter mais uma aula aí, né? Professor, se puder disponibilizar essas questões novamente, eu não estou achando aqui no meu material. Peraí, aguarda só um segundo aí, que a gente tem tempo aqui, eu posso olhar e mostrar para vocês aqui. Só um segundo. Não, Alisson, não tem conselho especial, não tem juízo de exceção, não, porque ele está previsto na Constituição. Por que você acha que é exceção, hein? Ele só vai julgar os crimes militares. É o material que eu falo foi esse aqui, ó, que a gente resolveu algumas questões sobre, não sei se vocês vão conseguir ver, não, a letra está muito pequena, né? Tem algumas questões aqui sobre alguns crimes militares e o artigo 9º. Eu vou separar, vou organizar aqui para a gente resolver a próxima aula. Tá? Essas questões, professor, que o senhor terminou hoje, Sim, poderia disponibilizar novamente? Estou sim, achando aqui. tá. Eu vou pedir para eles mandarem, para eles mandarem mais uma vez para vocês aí. O Cicláudio já está no grupo. Valeu. Porque o juiz é constituído após o crime. Não, por quê? Porque nesse caso aí há um sorteio, há um sorteio previsto, né? Eu já li artigos sobre isso, algumas pessoas alegando isso. Não foi criado uma competência específica a partir do momento que você cometeu um crime, criou-se um tribunal específico para que haja o julgamento desse crime. Não. É previsto isso constitucionalmente, o Código de Processo Penal Militar também prevê isso, que após o crime, inclusive o réu, ele pode participar do sorteio. Você sabia disso, Alex? O réu e o advogado dele constituído, eles são notificados para comparecer, caso queiram, no dia do sorteio, para que eles vejam como é que acontece, para justamente tirar essa neblina aí de que está sendo escolhida a dedo um possível conselho. Mas não tem nada disso não, tá?
Não tem nada disso, não. Então, tá bom, senhores. Próxima aula aí eu vou separar aí umas 10 questões para a gente estudar o artigo 9º, para relembrar aí o artigo 9º. Tranquilo? Pode pedir a suspeição? Pode sim. Um exemplo, um oficial que já apurou um inquérito contra você, contra você não pode, porque tem que ser oficial, né? Contra um oficial que já puniu, entendeu? Aí tem que fundamentar. O próprio Código de Processo Penal Militar, ele fala a questão da suspeição lá. Aí tem que ver se enquadra, mas pode pedir sim. Pode pedir. Tranquilo, senhores? Então, boa noite. Continue os estudos aí, fique firme. Até a próxima aula, beleza? Valeu, grande abraço aí. Valeu, comando. Boa noite.